Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta e última edição de hoje do CNN Mercado, com tudo que aconteceu na economia e na política e afeta a sua grana, os seus investimentos. A semana começou com um sopro de otimismo entre os investidores e analistas. Numa segunda-feira de poucos negócios, por causa do feriado, a discussão sobre a PEC da transição parece ter avançado algumas casas para o lado que o mercado financeiro prefere. O posicionamento do Centrão, que defende uma PEC com menos liberdade para gastar, deu gás aos negócios. Partidos como o PL e o PP defendem cifras menores que 100 bilhões de reais em 2023 em gastos. E no meio da tarde, esse clima acabou sendo reforçado por uma notícia publicada pela agência Bloomberg, que cita a perspectiva de que o novo governo poderá adotar uma postura mais conservadora nessa PEC. Segundo a Bloomberg, a equipe de Lula estaria disposta a defender um montante menor. Inicialmente, vamos lembrar, eles defendiam uma cifra de 175 bilhões de reais. Nos negócios, o dia terminou com tudo positivo. Dólar em queda, de volta ao patamar visto antes do segundo turno, e a bolsa em alta na contramão de Nova York. Nos juros, a curva apontou para baixo com todos os vencimentos. Agora a gente vai entre os destaques do dia na bolsa, entre as ações em alta, o setor de varejo, com vários dos papéis no azul. E no noticiário desse setor, dois grandes nomes regionais anunciaram a união dos negócios. A fluminense Casa e Vídeo e a baiana Le Biscuit formarão uma nova empresa que tem quase 400 lojas e deve faturar 3 bilhões de reais no ano de 2023. Os analistas, acham que juntas essas duas empresas devem finalmente estrear na Bolsa de Valores, porque separadas, as duas empresas cogitaram o IPO na Bolsa Paulista entre os anos de 2020 e 2021, mas acabaram desistindo diante das condições do mercado. Na outra ponta do mercado, as ações da Embraer, que caíram mais de 6% depois da divulgação do balanço do terceiro trimestre. A fabricante de aviões teve um prejuízo de quase 94 milhões de reais entre julho e setembro. Esse prejuízo caiu quase 50%, mas o mercado não gostou dos números. A empresa teve problemas, por exemplo, na cadeia de fornecedores, nas peças, e espera melhora dos números a partir do ano que vem. Agora a gente fala de contas públicas porque técnicos do Tesouro Nacional apresentaram nesta segunda-feira uma proposta de mudança nas regras para as contas públicas brasileiras. Esse assunto está em destaque no site da CNN. Esse grupo propõe uma reformulação das regras com o objetivo de controlar a dívida pública. Vamos lembrar que o endividamento é o principal indicador acompanhado pelos economistas para entender se um país está bem ou mal nas contas públicas. Essa proposta cita que quanto menor for essa dívida, mais o governo federal vai poder gastar. E se acontecer o contrário, se a dívida crescer, o governo vai ter que cortar os gastos públicos. A principal regra atual é o teto de gastos, que limita os gastos, e não mira a dívida. O teto foi criado em 2017 e foi estourado seguidamente em 2020, 2021 e 2023 e 2022 e vai ser descumprido novamente em 2023. Mais cedo, o Banco Central divulgou o IBCBR de setembro, índice que mede a atividade econômica mês a mês. No terceiro trimestre, o índice mostrou uma alta de 1,36%, mas o dado mostrou estagnação em setembro com uma pequenininha alta de 0,05%. Quem analisa esse resultado é o nosso comentarista de economia, Alexandre Schwartzman. Isso vem depois de um indicador negativo, então mostra uma certa perda de fôlego da economia ao longo dos últimos meses, embora o terceiro trimestre ainda mostre expansão, que deve se traduzir no número do PIB na casa de 0,7. Para o quarto trimestre, isso já aponta para um crescimento bastante baixo, então há sinais de fato de que a economia vem perdendo fôlego nessa segunda metade do ano. Essa semana tem aniversário, sabe de quem? Do Pix, vai ser na quarta-feira. O sistema de pagamentos que caiu no gosto do brasileiro já tem 26 bilhões de transações em apenas 2 anos de funcionamento. Um levantamento feito pela Febraban, a Federação dos Bancos, é assunto no site da CNN. Nesses 2 anos, nós brasileiros já transferimos a incrível cifra de 12 trilhões e 900 bilhões de reais via Pix. Desde fevereiro, o Pix já é o meio de pagamento mais usado no Brasil, à frente dos cartões de crédito, de débito, boleto, TED e DOCS. Tanta popularidade assim, porém, trouxe um problema. O Pix é alvo dos criminosos e os bancos têm corrido
para criar ferramentas de segurança e assim tentar barrar a ação dos criminosos. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 9h25 da manhã, com Thaís Herédia. E agora você e eu, a gente volta pro CNN Prime Time com Kenzo Matida. Boa noite.